Vamos lá. Vamos para... Acho que agora é Karine Marques. Karine Marques e Luma. Pronto. Boa noite, gente. Os dados que foram fornecidos para a gente estão aqui, nessas tabelas. No nosso caso, a gente já pegou esses dados com as frações mágicas, então a gente não precisou estar calculando. Foi só recolhido os dados de cada fração, foi retirado dessas tabelas aqui, e a gente recolheu os dados. Aqui é a tabela da etapa 1, a tabela da etapa 2, aí calculamos a fração máxima do ácido acético, com base na massa que foi dada dele nas duas fases, aqui, esses dados aqui, nessa tabela aqui. Foi dado a massa do ácido acético nas duas fases, então a gente calculou a fração máxima e para encontrar a fração, no caso da fase orgânica, o cloroformo, e na fase aquosa, a água, a gente só subtraiu de 1 menos a fração máxima do ácido acético. A curva de equilíbrio que a gente obteve foi essa daqui. Foi bem semelhante ao que os outros grupos obtiveram. E os gráficos do diagrama ternário foram esses. A gente gerou. Esse daqui é o feito pelo Origin. E esse gráfico aqui, que a gente buscou se assemelhar ao que o professor tinha dado para representar, foi feito num programa chamado... Foi feito nesse programa aqui. A gente conseguiu essa curva aqui, só que as outras curvas ficaram meio... As outras linhas ficaram meio atrapalhadas. Mas essa curva aqui é a curva desses dados aqui, ó, dos dados da etapa 2. Luma, vai falar alguma coisa? Na verdade, não foi pelo Origin, foi pelaquela extensão que Emerson apresentou antes. E outra coisa, professor, com relação a esse gráfico, né? Eu estava visualizando a apresentação de Fernando e estava comparando com a gente. Eu acho que essa parte que ficou mais estranha assim, tem relação com a fração máxima, né? Acho que a gente errou alguma coisa na hora de fazer o cálculo da fração para ele ter ficado desse jeito. Deve ter sido isso, viu? Deve ter sido isso, porque eu achei que ficou muito estranho. Eu vi até aquele exemplo do senhor também, que o senhor colocou no PDF, no material. E assim que gerou, eu achei estranho, né? Mas eu fiquei assim sem saber o que estava dando errado. Mas a gente vai corrigir ainda. Eu gerei o gráfico, os dois gráficos, né? Gerei 2 gráficos, mas os dois ficaram do mesmo jeito. Tentei mudar alguma coisa, mas mesmo assim não funcionou. Ó, Luma, eu posso adiantar para vocês. Olhando esse gráfico aqui da esquerda, esse ponto aqui você tem entre ácido acético e água, e o ponto que você tem entre o ácido acético e cloroformo, né? Esse ponto aí, esses dois pontos que estão sendo ligados, não é nem para... não existem. É para vocês trabalhar com os pontos que você tem de... Acredito que vocês botaram até letras, né? Acho que é L, I, K, D, E, F. Foi. Que vão fechando exatamente a curva que bem similar ao que o Emerson mostrou anteriormente.
Aí era uma forma só vocês na mão mesmo ligar com sei lá, PowerPoint, Paint, você ligaria esses pontos, e aí era só você procurar, né, quais seriam as timelines, né, como no grupo Pearson, né? Na titulação é que você tira isso. Quando você titula a terceira fase, você tem os componentes da terceira fase, e aciona dessa série que você liga. E vai exatamente ficar do jeito que é aí que a gente tá vendo aí. Vão ficar bem próximos mesmo, bem parelhos, né? Quase praticamente em cima mesmo de cada aresta dessa daí que você está mostrando. Uhum. E essas linhas também de amarração que vocês têm para dar uma limpada, né? Aí vai ficar perfeito o gráfico. O gráfico vai ficar perfeito. Não é isso, professor? Aí tá. Eu acho Aquela que esse gráfico do lado esquerdo, se tirar essas linhas aí, arrumar isso aí, dá a curva perfeita, viu, André? dá perfeito. Pronto, nesses pontos aqui foram os pontos gerados em relação à etapa 2, né? Aí, para a gente conseguir gerar os outros pontos, que no caso, aqui no início, na etapa 1, a gente considerou como sendo zero. Exato. Isso Tá influenciou, certo, tá certo. que seria o ponto A tá aqui, o ponto B, não tô vendo, mas deve estar por aqui. Tá do lado. O ponto C tá bem aqui. B está do lado. Tá entre o 1 e 0 na direita. A, B e C. Exato. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Como essa parte aí do meio, que os gráficos ficaram... que os pontos ficaram mais, entre aspas, né, lineares. Seria isso daí o que a gente chama da curva binodal ou não? A ligação desses pontos vira binodal. É a curva binodal. É a curva binodal. Ó, tá vendo? Você vai começando B. Ó, B, acho que é B, não sei se é um O, é um Q, não sei. B, O, M, aí ligando I, H, G, F, E, D, K, L, acho que é L, I, L, eu acho. Essa ligação desses pontos todos é que dá binodal. Esse é binodal. Agora, esses pontos A e D, ou é D ou é C? Ou I, C, esses pontos aí não fazem parte, não. Certo. Acho que foi algum dado a mais que o grupo pegou, né, e acrescentou, aí vocês estão colocando nos dados, né? Como tem que colocar todos os dados, eles colocaram a mais. Eu vi que teve um grupo que teve dado a mais do relatório. No relatório que eu acompanho aqui, ele teve dados a mais. Fizeram algo que eu nem entendi o que foi que eles fizeram. Mas como estavam os dados lá, aí eu deixei para ver como é que vocês iriam se comportar com eles. Mas é isso aí. É só ligar esses pontos. Tira essas interseções aí e da extensão, né, que tem, só tirar e fazer a ligação manual, né? Eu sugerir, né, caso vocês tenham entendido bem o que eu conversei com o Emerson ainda há pouco, e fazer um triângulo retângulo, né, que aí vocês iam trabalhar só com dois eixos, o X e o Y, né? E aí vocês poderiam fazer e ligar bem mais facilmente, só usando o Excel, sem nenhuma extensão ou qualquer outro programa para vocês aprenderem. Mas aí vocês teriam que tentar, não sei se vai dar certo, mas eu acho que seria uma boa tentativa, já que você já tem os pontos, só separar os pontos que vocês têm, né? Deixando de lado a água, vocês no caso vão trabalhar com pontos de clorofórmio e ácido acético. A gente parte do princípio que a água já entra pura, né? Todo jeito ela entra pura, né? Ela não entra com nem nada, não tem nada de ácido acético inicialmente. E aí vocês tentam fazer esse triângulo retângulo, que aí a água você tem como diferença. Você tem a composição de clorofórmio, você tem a clorofórmio de ácido acético, né? E aí você, por subtração, você saberia a da água, né? Seria uma ideia, né? Isso aí, se com esses dados vocês não conseguirem plotar a curva, vai ficar complicado.
Tá certo. Mas o diagrama ficou muito bacana, viu? O diagrama. Ficou. Se ela ligasse os pontos, ficava perfeito esse diagrama aí. Porque esse diagrama, originalmente, ele é assim mesmo. Essa curva binodal, ela é assíntota. Ela começa bem rente à aresta do triângulo e vai subindo, depois ela vai se convergindo para o outro lado e também desce com a parte assíntota para outro lado. Então, ficou muito bacana. Quando eu vi, gostei muito desse diagrama aí. Exatamente. É só ligar os pontos. Agora, eu não sei o que vocês tentaram fazer aí nesse da direita, mas é bem parecido. Pelo comportamento dos pontos, vai algo parecido, Verdade. invertido. Está É a espelhado. a gente utilizou os mesmos dados. Foi só o programa que foi diferente que a gente encontrou, sabe? A gente foi tentar para ver como ficaria nele também. É porque a gente não estava sabendo como é que seria feito a relação da ligação aqui. Aí Luma encontrou o programa que ele gerou no vídeo que a gente viu, ele gerou essa curva, gerou do jeito que o senhor passou para a gente nos dados. Só que quando a gente foi gerar, aí aconteceu isso daqui. E ele mesmo, lá no programa, ele ligava Sim. os pontos. Tá certo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Tô É aqui até esse programa aqui, professor. Qual o nome dele? Próximo. A gente pega os dados, aí insere aqui e ele vai pontuando. Agora você entra com os dados de concentração, não é, Karine? É, fração mágica. Lógico, fração máxima. Eu tô pegando a da etapa 2. Aí eu copio e trago para cá. Aí ele gera. É só puxar mesmo. Puxa do Excel assim, fácil mesmo. É. Olha, que interessante. Bem É bom. E liga já os pontos, ó, professor. Ele já liga no próprio. Então, é aí o problema. Quando você lança isso aí, é que dá o problema. Tá vendo que ele tá ligando os pontos? Uhum. Você tem que fazer o quê? Você já tem que separar esses pontos e jogar de uma vez só aí, entendeu? Como se fosse Pode fazer como se fosse um dado só. Aí você vai ter perfeito. Porque ele tá entendendo como se fosse outros dados, mas são um conjunto de dados só. E copiar tudo e jogar tudo. Aí Exato. Separar os dados para cada componente e jogar de uma vez só. Se você tá vendo, porque tem série 1, série 2 e série 3. Tem que ser uma série só. Como se fossem distintos. Né? Entendi. Por isso que está dando isso aí. Aí, se você computar uma série só, ele vai ligar todos esses pontos aí, tranquilamente. Agora você tem que separar direitinho, viu? E dependendo de como esteja, ele vai fazer a mesma coisa. Porque tem uns pontos que... Só se for para organizar a questão da... Pode ser que... Porque tem uns pontos, tá vendo? Vai dar igual. Uhum. Ele usa uma série que ele vai alternando os pontos, entendeu? Você tem que deixar o ponto na sequência. Não estão na sequência. Aí, como não estão na sequência correta, aí ele vai... Ele é aleatório, né, André? Tá aleatório. Ele vai ligando na ordem que você passou para ele. Você tem que ver qual é a ordem para formar a curva.
Mas Eu é acho bom que esse programa aí. eu acho Então, que tem no que caso, ir, André, pela... a gente pode, independente de etapa aqui, a gente pode Isso, organizar exato. Não vai começar, digamos, não vai começar pela etapa 1, não vai começar pela etapa 2, entendeu? Vai ter uma sim, sequência de pontos que vão ser, lógico, a composição vai ser a mesma, né? De água, clorofórmio, digamos, num que tem aí. Eu só estou dizendo a sequência de pontos. Não tem aí, não tem na etapa 1, não tem mistura 1, 2, 3, aí não tem 1, 2, 3, 4, 5 da etapa 5, 6 da etapa 2. Não sim. necessariamente, você, tipo, se você começando jogando os dados da mistura 1, você colocando do 2, vai dar uma sequência, entendeu? Existe uma sequência. É só você procurar, digamos, se você for da água, se for água diminuindo, vai ter uma sequência. Se for para água, tipo, começa 0,93 aí o próximo 0,90. Aí se você coloca esse ponto zero, pronto. Aí ele já mudou aí. Tem que ter uma sequência. Digamos, ele teria Eu que acho ir que para tem que organizar 0,86. esses dados, entendeu? Isso. E organizar esses dados. Não pode jogar do Você, jeito aí, não. ó, só continuando o que eu estou dizendo aqui, ó. Tem 0,93, não começa? 0,93? Aí depois vai para 0,90. Aí quando você bota esse ponto zero, aí pronto. Aí ele já meio que buga logo. Entendeu? Aí ele teria que ser o quê? Não 0,90, ele teria que ser 0,86, ó, que tá lá, ó. Tapa 3, C, a cosa. É, Seria esse tem que ponto. ordenar. Agora, lembrando, não é desmembrar a linha. Se a linha tem 0,86, 0 e 0,13, ela continua. Entendeu? Porque se você não tem que padronizar ali. Se você deixar tudo aleatório, também não vai dar certo, não. Só O deixar. importante Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo é dizer. deixar o conjunto de dados e a relação sempre água, clorofórmio, ácido acético, né? A ordem e o conjunto de dados. É, exatamente. Pode alterar. Karine, Só faz. você pode ir, viu, Karine? Você pode ir da maior concentração de água para menor, Isso é entendeu? Varrer. exatamente isso que eu estou dizendo. É o que a André está dizendo, entendeu? Tá? Ó, você Agora, sabe a como é que você faz timeline, isso? né, André? A Aí o timeline, problema é a timeline, né? Timeline é que vai complicar. a Agora a timeline timeline tem também que dá, coincidir. professor. É, A timeline também dá dá para para comprar. fazer. A timeline vai coincidir em cima da curva, entendeu? Desculpa só interromper aí, porque assim, eu tive um problema também no meu gráfico. Quando você tem um exemplo nesse primeiro caso, né? Quando você tem a primeira mistura, você tem água, clorofórmio e ácido acético. O valor ele tem que ser igual a 1. E aí, em alguns casos de arredondamento, né, do Excel, o valor dava tipo 0,99999. Aí dava erro, porque não era igual a 1. Isso Sim, no nosso também. Aí eu acho que isso isso. pode ser um dos motivos que esteja acontecendo um de vocês. Não sei. Pelo menos no meu foi isso. Depois Não, que eu isso corrigi, pode porque falar. eu diminuí essa quantidade de números depois da vírgula, eu deixei só 2. Porque aí o gráfico tava ficando meio louco, assim, porque tava pegando muito número. Não sei se Exatamente. Ó. Seria uma boa isso também. Ó, deixa eu fazer uma observação. Tem um detalhe. Quando você vai determinar a concentração de ácido acético, na realidade é o seguinte: nós temos um ponto que está muito longe do outro componente. E a gente considera, André, que é uma mistura praticamente binária. Se não, veja bem, nós temos três constituintes. O certo, se fosse para fazer um trabalho de pesquisa, uma coisa mais, né, como se diz, com precisão, nós temos três constituintes. Então, se o ponto está em cima da binodal dentro do triângulo, embora ele esteja muito próximo da aresta, a gente teria que determinar a concentração de ácido acético, como a gente fez por titulação, teria que determinar a quantidade de água que tem nessa mistura, né? E, por diferença, saber a quantidade de clorofórmio. Embora seja muito pequena, mas ela existe. Então, a Exatamente. gente está desprezando isso, Exatamente. A gente está desprezando. entendeu? Exatamente. É um arranjo, porque como a linha é assíntota,
quase a parte a aresta rica em água, a gente está esquecendo o clorofórmio. Tem uma porcentagem tão pequena que a gente deixa... Então, ele está desprezando, nós estamos desprezando. Entendeu? Essa é a consideração, entendeu? Ó, teríamos que fazer, para a gente ter esse ponto real e preciso, a gente teria que determinar quanto de água tem nesse ponto, nessa fase, rica em água, ácido acético e água. Clorofórmio a gente não vai determinar. Vamos determinar água pelo método Carl-Fischer. Tem um equipamento chamado Carl-Fischer, que é um método Carl-Fischer, que a gente determina a quantidade de água que tem. Então, se eu tenho X de A mais X de B mais X de C igual a 1, então, se eu tenho duas concentrações, eu sei a terceira. Exato. Mas nós não estamos fazendo pelo Carl-Fischer. A gente está determinando apenas uma, que é o ácido, por titulação, como a fase é muito rica em água e muito pouco, tem poucos traços de clorofórmio, a gente está desprezando. É a consideração. Tem que colocar aí, no relatório. Fica nesse aí, Karine. Você está vendo que tem... Certo aí, Karine. Faltou ele só ligar os pontos 09. Faltou ligar esse ponto aí lá embaixo, na base. Por que ele subiu? Ele subiu, ele se orientou para subir. É toda uma sequência, sabe? Eu acho que... É uma sequência, exatamente. Tem que começar por aí, sabe, André? Eu acho que tem que começar, Karine, tem que começar por esse conjunto de pontos que fez subir, entendeu? Você vem da direita para a esquerda. Mas você já viu que deu uma ajustada legal, né? Já está quase feito. Mudou. Esse ponto aqui, ó, que tá lá em cima. Tira esse ponto. Esse ponto está indo para cima. Tira esse ponto. Veja lá, joga de novo. É exatamente o ponto que eu disse que era para tirar, lá do outro gráfico. Você vai ter que tirar outro ponto também, viu? Mas só para ver como é que fica. Olha aí. Menina, que der. Agora você tem que tirar esse ponto, outro ponto, viu, Karine? Que está próximo ao ar, tá vendo? Ei, André, esse ponto aí está errado. Esse ponto aí. Que está em 09. Karine, esse último ponto aí não está legal, não. Esses 209 você tem que tirar. Esses 209. Tá certo. Esses dois próximos a 09, né? Não tá, né? 09 da próxima. Esse é quase 09. E aí, professor, a gente ficar com um gráfico perfeito, ó, professor. Olha, agora... Agora o jeito do grupo vai fechar agora. Do grupo de Luma. Fechou, quer ver? Olha aí, ainda ficou um ponto. Pronto. Esse ponto. Mas pode deixar. Deixa assim mesmo, pode deixar, tá bom, assim, tá bom. Tá bom. Agora o que é mais importante é ver se você consegue fazer a timeline agora. A timeline tem que cair em cima aí. Você coloca com as séries. Você não pode acrescentar mais outra série de dados? É só uma série de dados aí, não é? Sim. Aí você acrescenta as séries agora, vai ser 3 séries. 3 séries de dados. Aí você tem que pegar lá os pontos da timeline que ele vai ligar para você já aí. Quando você colocar, ele vai ligar. Tem que botar as 3, né, André? As 3. Que são da terceira fase, da terceira etapa, se eu não me engano. Esses aí. Não coloque todas não, porque vai sair ligando. Bota tudo não, peraí. Você tem que colocar de 3 em 3. Bota esses 3 primeiro aí, ó. Pronto. Eu acho que ainda não vai dar certo, já que é isso aí, esse jeito que é, por exemplo. Não.
Não é dessa forma, não. Você tem que É, ser. a gente viu um vídeo que um professor ensinava, só que eu não lembro como é que faz, mas ele ligava em relação a aqui, assim. Ficava atrás lá. Você consegue ver que é uma série de dados só, uma série Sim, de dados. Você tem que botar 3 séries de dados. Cada uma ligando uma timeline. Digamos, você vai ter 3. Se volta lá no Excel, por favor. Até porque eu estou curioso para ver se vai dar certo. Porque eu estou achando tão simples esse programa de usar. Deixa eu ver aqui. em que parte? É porque você tem que ligar. É porque você chama o A orgânico, o B orgânico, o C orgânico, aí fica complicado a pessoa entender. Mas espera aí, deixa eu ver aqui. Eu acho Não, que é aqui, A orgânico com A aquoso, viu, André? não, aqui eu só coloquei para me orientar, porque tem a diferença das fases. É porque você tem que linkar uma fase orgânica com uma fase aquosa. Então É isso. você vai A ter, orgânico com A aquoso. exato, isso. Essa aí Essa aí com, com a aquosa. exatamente, com Isso, essa aí. isso. Aí é uma série de dados. Aí outra série de dados agora. Um Porque orgânico com aquosa. Segunda série de dados. Tá entendendo agora, Karine? o que ela Sim, fez, André, ali foi tudo orgânico. Aí por isso que não deu certo. É. Aí, ó. A com A Agora, é uma timeline. B com B, outra timeline. C com C, outra timeline. São 3 séries de dados. tá. Vai acrescentando de um em uma. vamos pegar agora A orgânico com A aquoso. Deixa Isso. eu gerar de novo, porque eu não sei como é que exclui. Agita. Eita, apagou tudo? Não, mas tá só colocar de novo, pessoal. Ela já deixou Sim. praticamente tudo pronto já. Mas muito interessante. Faltou um conjunto de dados aí. Faltou um pedacinho. Os de